Sin embargo, quando predico acerca de las buenas noticias, não tenho de que engujecer-me, já que estou bajo la obligação, repita comigo, obligação de hacerlo. Amém. Ai de mim, se não predico las buenas noticias. Apóstolo Paulo acá está falando que ai de mim, se não predico. Eu tenho um dever, eu tenho uma obrigação em que? Em predicar. E aonde vou predicar? Aonde o Senhor me colocou. Acá todos nós somos universitários, ao menos a maioria, pode ser dizer. Alguns são solamente inscritos na universidade. E está tudo bem, te entendo. Sou um desses, estou inscrito. Agora, universitário é outro tema. Pero a maioria são universitários. E vão à classe, vão fazer os exames. Hoje, por la manhã, tive 2 líderes que estavam fazendo exame às 7 da manhã, foram rendir o exame e estão acá agora. Me surpreenderam. São melhor que eu. Se eu fazer um exame às 7 da manhã, a última coisa que vai fazer era ver revival. Pero eles são muito espirituais. Por quê? Porque eles entenderam o princípio que há um mensagem a ser predicado. Há um mensagem a ser liberado. E não é que, tenho as ganas de fazer. Será que hoje vou predicar? Será que, não sei. Será que meu amigo da universidade que está tendo crise de ansiedade, pânico, medo todo o tempo, será que ele necessita do evangelho? Será que estou aqui nessa universidade, vou passar 5, 6, 10 anos em esse bendito país cursando a bendita universidade, a uva que se paga com a alma? Será que estou aqui simplesmente para isso? Hermano, com todo respeito, se tu propósito é simplesmente vir acá, ser universidade e regressar ao Brasil, parabéns, serás um propósito inútil em sua vida. É de verdade. O Senhor nos chamou para cumprir uma carreira. O Senhor nos chamou simplesmente para hacer medicina, regressar a tu país e ganhar dinheiro. Muitas pessoas dizem, não, porque quando eu me gradue, quando eu me receba, aí vou a outros países, aí vou à África ajudar os pobres, aí vou a não sei de onde, aí vou fazer obras sociais. Isso não vale de nada. Isso não importa, porque a obrigação que temos é o que o apóstolo Pablo está dizendo. Eu tenho a obrigação de predicar o evangelho. Obras sociais não salvam a nadie. Você graduar em medicina e atender as pessoas de forma gratuita, bendição para tu vida, pero não salva a nadie. Lo que salva é a predicação do evangelho. E não tenéis que esperar 5, 10, 15 anos para predicá-la. Por isso, hacelo hoje. Lo que mais escuto é, não tenho tempo. Como vou predicar? Estou cansado, não tenho as ganas. Hermano, este mensagem te salvou. Se estás acá hoje, é por este mensagem. E o outro que está a tu lado, com crise, depressão, medo, não merece que sacar 5 minutos de tu dia, em sua classe, em seus exames, para orar e liberar o mensagem da predicação na vida dele. Não é uma coisa de ter ganas. Nós muitas vezes temos esse sentimento. E eu sei, hablas com tu discipulador, hablas com Parra. Não sei, Parra, hoje não tenho as ganas. Eu lo conosco. Sem dúvida, Parra mira assim, dá uma respirada, respira e diz, amém, irmão. Depende, com alguns é um pouco mais duros. Pero viver e predicar não é uma coisa de ter ganas. Não é uma coisa de ter vontade. Não hago quando quero. Hago porque Cristo morreu na cruz por mim. Ele já pagou todo o preço. Eu tenho o mensagem a ser trompeteado em las universidades. Há um texto que está em 2 Reis 7, verso 9, que habla o seguinte. Então se dijeron unos a outros, esto não está bem, hoje é um dia de buenas notícias e não la estamos dando a conhecer. Se esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos agora mesmo ao palácio e demos aviso. O que está passando aqui em 2 Reis? Israel estava em guerra e havia um campamento inimigo afuera, cheio de soldados. E de repente 4 leprosos dizem, se quedamos, morrimos. E se vamos a los inimigos, vamos a morrer. El final é o mesmo, a morte. Então, o que vamos fazer? Vou hacia o campamento do inimigo. E quando eles chegam a achar, os inimigos se foram. E de repente, toda a comida, todo o ouro, toda a plata estava allá.
¿Y qué los 4 leprosos empezaron a hacer? Empezaron a entrar en las carpas, agarrar todo el oro, toda la comida y guardar. Hicieron eso en la primera, en la segunda. Cuando fueron a la tercera, ellos pensaron, wow, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque toda la ciudad está adentro, cautiva, con hambre, muriendo. Y nosotros estamos acá con la buena noticia, que hay plata, que hay comida. Nosotros debemos anunciar a la ciudad para que no seamos culpables. ¿Sabe qué son los leprosos? Nosotros. Nuestro destino final era la muerte. De todo el camino, de todo que podríamos elegir, si no fuera Cristo en nuestra vida, nuestro final era la muerte. Pero vino Cristo y cambió nuestra historia. Cambió nuestra historia. Y hoy tenemos una buena noticia para liberar. Tenemos una buena noticia para predicar. Y hay una ciudad sedenta. Hay una ciudad llena de hambre. John, ¿cuál ciudad? Su universidad. La UBA, Barcelona, Paz, La Matanza. No sé cuál universidad sos, pero sé que esa universidad es una ciudad hambrienta, que necesita la revelación de las buenas noticias. Y no estás allá por acaso. Deus não te puso allá simplesmente para pasar los días, para ir a hacer los exames. Y eso, no. El Señor te puso allá para anunciar las buenas noticias a una ciudad hambrienta. Igual los leprosos. Eles estavam hambrientos. La ciudad estava padecendo. Eles estavam muriendo. Y eles tenían la solución. Vos tenés la solución para el caos de este mundo. Nosotros vivimos la peor generación de todo el tiempo. La ansiedad, crisis de pánico se tornó común. Hasta que la cura del evangelio entra en la vida de ellos. ¿Y quién tiene esta cura? Vos. Al levantar su voz, al hacer un núcleo universitario, a predicar en su universidad, está levando, está llevando la buena noticia a una ciudad hambrienta, que está muriendo. Entonces nosotros estamos acá hoy, en Revival Pare, para hablar y compartir sobre los núcleos universitarios, sobre el movimiento universitario. ¿Para quién es el movimiento universitario? Para todos. Porque esto es tu campo misionero. El Señor te trajo a este país, te colocó en esta iglesia, te puso en una universidad y no fue simplemente para graduarse. Fue para llevar el evangelio. Y al final del texto, los leprosos hablan. Tenemos que anunciar para que al amanecer no seamos culpables. Todos nosotros un día nos presentaremos delante del Señor. Y todas nuestras obras serán juzgadas. Igual Parra predicó. La salvación ya fue hecha en Cristo. No tenés que vivir una vida intentando salvarse. La salvación es un punto de partida de su carrera. No es el punto final. La salvación ya fue dada. Es el inicio. Ya está definido. Pero no es el final. El final son nuestras obras. Y todos nosotros un día estaremos delante del Señor. Y todas nuestras obras serán juzgadas por el fuego. ¿Y qué obras vas a presentar delante del Señor? ¿Vas a llegar allá con obras de plata, oro y piedras preciosas? ¿O con obras de madera que se consome, que se queima con el fuego? Las obras con oro, prata y piedras preciosas son una obra que son edificadas en Cristo, con el poder del Espíritu Santo, con la predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio en su universidad es una deuda moral, es una obligación que tenés con el mundo. De la misma forma que un médico, de la misma forma que un abogado tiene un deber moral con la sociedad, vos como cristiano tenés un deber moral con su universidad, de predicar, llevar la predicación del Evangelio al cautivo, al hambriento. Ese es su deber. El Señor te llamó para eso. Y en medio del camino, sí, vas a graduarse, vas a recibir, vas a ser pleno y vas a ser feliz en su carrera. Pero no podés mover su vida basada en eso. Porque Cristo te chamou para a liberdade. Não te chamou para viver uma esclavitud. E de repente vos te colocar na posição de esclavitud. Pero como? De repente a universidade define toda a sua vida. A universidade agora define os dias que vai a dormir, os dias que vai passar a madrugada estudando. De repente a universidade define o dia que vas de vacações e o dia que regressas. De repente a universidade define todos os seus dias.
El día que vas al culto, el día que vas a faltar a la célula, el día que vas a discipular, el día que va a faltar el discipular, de repente la universidad define todo. ¿Sabe qué es eso? Esclavitud. Algo afuera define su vida. Y Cristo no te llamó para eso. Ay, no voy, porque tengo el examen. Hermano, vivís como esclavo. Ay, no puedo, porque estoy cansado, tengo que estudiar. Felicitaciones, vivís como un esclavo de la universidad. Pensamos que el esclavo es solamente la persona que es borracha, que es adicto a las drogas. No, nosotros muchas veces, jóvenes, nos colocamos na posição de esclavo de nossa universidade, de nosso trabalho. E ele começa a definir todas nossas decisões em todas as áreas de nossa vida. Isso é esclavitud. Cristo não te chamou para isso. Cristo chamou para viver uma vida em liberdade. Cristo chamou para viver uma vida em alegria, em paz, predicando o evangelho. A universidade tem que ser um ponto em sua vida de descanso. Enquanto todos vivem um caos, em desespero com a universidade, vós podeis viver totalmente ao revés. Enquanto todos, em épocas, em temporada de exames, vivem desesperados, cheios de ansiedade, chegas a rendir um exame, estão todos chorando. Vós chegar feliz, em paz, porque tenéis o favor de Deus em sua vida. Porque não sos escravos da universidade. Quantos irmãos, quantas pessoas conheces de seu ciclo de amistade, da universidade? Que todo que hablas, vamos a isso, não puedo. Vamos fazer isso, não puedo. Esta noite não pude dormir, ¿por quê? Porque estava estudando. De repente, a universidade se tornou su Deus. Se tornou um altar em seu coração. Cristo não te chamou para isso. Cristo chamou para uma vida plena em liberdade. E Deus está acá hoje. Hoje somos mais de 150 pessoas acá hoje. Não é casualidade. O Senhor está levantando um exército em las universidades. E vós sois um deles. Deus está levantando um exército em la universidade. Ah, pero eu quero liderar. Bem, começar liderando um núcleo universitário. Eu quero liderar na cela, quero ser um discipulador. Bem, começar um núcleo universitário. Um dia na semana, 30 minutos. Aí, Nicole que hace um núcleo de 15 minutos na universidade, e um intervalo de uma classe para outra. Chega a reúne os irmãos e diz, Jesus te ama, vamos acessar-vos, bendice, e te vai. Não sei como hacen 15 minutos, pero lo hace. Al final habrá com ele e perguntar o que hace. Pero 15 minutos. ¿Qué te custa 15 minutos en tu día para anunciar la buena noticia al pecador? E hoje, eu quero finalizar com 3 desafios. Primeiro, desafio. Não te caches. Satanás todo el tempo te quer cachar. Todo el tempo, Satanás quer tapar sua boca para não compartilhar e não falar de boas notícias. Como ele quer fazer isso? Vergüenza, medo, medo da exposição, medo de lo que vão falar. A universidade se tornou um polo, um ponto, onde todo lo que haces sos juzgado. E de repente, lo que os outros vão pensar de mim? Se estou acá, se empiezo a alabar, se empiezo a predicar, o que vão pensar de mim? Hermano, que pode pensar o pior de vós. Porque estás anunciando o único mensaje que salva. Ser, nossa geração é o cancelamento, não? Se tornou, de repente alguém habla algo na rede social e empieza o que chamamos de cancelamento. Empezamos a cancelar uma pessoa. Déjate dar uma boa notícia. Se sos cancelado por el mundo, bien, estás predicando correctamente. Não houve nadie que se levantou a predicar e não foi perseguido. Cristo predicava e foi crucificado. Se estás predicando um evangelho verdadeiro, puro, em sua universidade, te alegro, vai ser perseguido. E glória a Deus por isso. Amém. Porque todos os outros foram. Que tenés voz especial? Nada. Todos foram perseguidos. Chegou tu turno. Em tua universidade. Levantando a voz e predicando. Segundo desafio. Não te escondas. Pensando que não sabes lo suficiente. Lo único que necessita é falar de Jesus. O mensaje do evangelho é o mensaje mais sencillo que há em el mundo. É um Deus que se hizo homem, que morreu na cruz por nossos pecados. Listo.
Há um mensagem mais simples que isso? Vós estudar anatomia, músculos del cuello, escleromastoide, não sei das quantas. Isso é difícil. O mensaje do evangelho é o mensaje mais simples que há. Deus se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados. Simples. Ay, pero, ¿y si me hace una pregunta? Decir que Deus ama esta persona. E se me hace uma pergunta e não sei contestar bem, chamar tu discipulador. E listo. Estava sendo minha célula e agora vou transicionar minha célula. E a líder que vai ser levantada me hizo uma pergunta. E disse, Sean, o que vou fazer quando vem alguém em la célula e me hace uma pergunta que eu não sei contestar? Porque às vezes vem os irmãos e querem simplesmente para fazer questionamentos. E ela disse, que vou fazer eu? Se chega uma pessoa e sabe mais que eu da Bíblia, e empieza a questionar e eu não sei o que responder. Eu disse, bem, decir que na próxima semana ele vai contestar. E me chamar e te hablo as respostas. Pero não estás acá em sua universidade para contestar e entrar em debates de teologia. Estás para predicar o mensagem mais simples que há em el mundo. O mensagem de amor. De Deus que amou o pecador, que sigue amando e quer salvar. Não importa. O que tenés já é suficiente para predicar o evangelho. Não vai estar subindo e predicando em uma aula magna para 1.500 pessoas, não. Vai estar falando para um grupo de 5, 10, 15 pessoas. Isso é muito. Não necessita preocupar-te se eu não tenho o conhecimento. E se eu não sei falar, o Espírito capacita. O Senhor hizo um tartamudo sacar o povo do Egito. O Senhor hizo, como é que habla mula em espanhol? Aí foi pesado, né? Nasno? Nasno. Asno. 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 Não? Asno. O Senhor, asno. Não me suena bem, mas o Senhor fez uma mula falar. Bien. Mula. Asno. Mula. Bien. É mula também. Amém. O Senhor hizo uma mula hablar. Não te pode utilizar. Eu só virei um Reels. Pero o Senhor te quer usar, só tens que estar disponível. Ter ousadia. Hoje, o Senhor te quer llenar de um espírito de ousadia, de fé, para impactar o lugar onde estás. E último desafio. Não espere mais tempo. Hoje é dia de saldar a deuda. ¿Há quanto tempo decidas a ti mesmo? Não, na próxima semana. Depois do exame. Na próxima temporada. Quantas vezes tu líder não te desafiou a liderar na célula, a estar em um núcleo universitário? E sempre dizes, não, no próximo semestre vou estar mais tranquilo na universidade. Não, e no próximo ano. Não, depois desse exame, aí vou estar disponível. Quantas excusas não colocaste para não fazer o que Deus te chamou para fazer? Chega. Colocar um ponto final em isso. Hoje, decidido. Hoje não perco mais tempo. Hoje, sim, há alguém delante mío. Foi predestinado para que eu predique a ele. E listo. Não importa quem seja. Estás delante de mim, está em minha classe, está a meu lado. O Senhor predestinou esta pessoa para ouvir o mensagem do Evangelho. João, por isso eu predico e não passa nada. A semilla foi lançada em uma boa terra. Nós só lo predicamos. Pero quem dá o crescimento é o Senhor. Pero Ele não pode dar o crescimento aonde a semilla não foi lançada. Hablamos e queremos ser a generação do avivamento. Pero onde estão as semillas que estamos lançando para que possam florescer? Nós temos que lançar as semillas em el coração para que possamos experimentar um avivamento nas universidades, em cada rincão deste país. Ser disponível para ser usado por Ele, Senhor. Lançar a semilla todos os dias.
e vas a ver o fruto da predicação, porque o evangelho de Deus é poder e está dentro tuyo. Amém? Se ponga de pé neste momento.